traz aquele despertar de também vivenciar essas experiências. Apesar de eu não ser aluna do curso, mas eu garanto que, pelo percurso que eu fiz, que eu avaliei teórico, né, dos teóricos que você reportou, dentro do projeto que vocês reportaram, do nível de qualidade dos professores e dos alunos que estão participando, eu tenho certeza absoluta do grande êxito, do sucesso que esse curso, na verdade, que esse projeto de extensão vai oportunizar para toda a comunidade acadêmica da UFP. E quando a gente fala isso, eu não estou falando somente dos nossos alunos, mas eu estou falando da comunidade em geral, que aí você repercutiu bem, que era uma pergunta que eu ia fazer. Quem seriam essa comunidade? Quando você reporta que são professores, né, do ensino de Floriano, no contexto particular e público, olha só mais uma vez o quanto a universidade contribui com a sociedade de Floriano. Então, olha o quanto a ciência salva. Com a ciência a gente aprende, com a ciência a gente compartilha. Com a ciência a gente acaba sendo uma resistência. Então, isso me fez admirar o quanto esse projeto, eu tenho certeza que vai conseguir atingir a finalidade para que ele se propôs. Então, assim, um ponto que eu queria também destacar, André, nesse percurso do seu projeto, porque eu também já tinha visto em outros momentos no site da Prefeitura de Floriano, né, os cursos exitosos que você teve no percurso, né, até a construção desse curso atual. Isso também me chamou muita atenção, quer dizer, olha o quanto o curso está ajudando com a cidade de Floriano, e não só o curso de pedagogia. Hoje a gente tem os outros cursos do CAFES que, de alguma maneira, executam projetos de extensão que são vivenciados por toda a comunidade de Floriano, que acaba sendo a comunidade da UFP, né, a comunidade acadêmica da UFP. E o quanto a gente é feliz, por quê? Porque a gente consegue compreender que a missão institucional e, principalmente, o foco social da universidade é atingido com projetos como esse. Então, eu quero parabenizar a toda a equipe. Fiquei muito feliz quando eu vi lá os docentes colaboradores termos 3 grandes profissionais, pedagogos, o Jefferson, a Patrícia e o Tarso, formando parte dessa equipe. 2 especialistas, uma mestranda, meu Deus, eu digo assim, é meu sonho de consumo. Não tem? Agora, meu viés tradicional do mainstream da administração vigorou. É meu sonho de consumo. Quero ser vocês um dia na vida. Isso é muito importante, né? Eu me colocar na posição de querer ser vocês um dia, porque a gente pensa em ter filhos, a gente tem amigos, a gente tem outros alunos. Então, quando a gente consegue visualizar aquilo que a gente quer ser assim na telinha por vocês, eu me sinto totalmente contemplada, enquanto não só docente, vice-diretora do campus, mas como mulher. Né, como estudante, que ainda sou, tá? Só para vocês terem ideia, que eu não tenho muito o que fazer, Alisson, eu não tenho muito o que fazer, aí eu me cadastrei numa disciplina especial, lá na UFMG, no curso de administração para estudar estudos organizacionais, numa perspectiva bem da epistemologia. Então, assim, a gente não tem muito o que fazer, é uma disciplina de 7h30 às 22h30, então, assim, de quinta-feira. Então, assim, eu não tenho nada o que fazer, a gente vai estudar. Mas eu acho que é essa nossa formação, né, esse nosso gostar por estudar, por aprender, por compartilhar conhecimento, que a gente avigora em outras áreas. Então, eu desejo sucesso, não só a equipe que está organizando nesse momento, como todo mundo que vai aprender nesse coletivo. E o que depender, né, da UFP, tá, Andréia, Anne, os demais membros da equipe, em especial do campus Amílcar Ferreira Sobral, mesmo na modalidade remota que a gente se encontra, e frente a todos os desafios orçamentários escassos que estamos passando, mas a gente vai tentar fazer de tudo para que a gente possa, na verdade, unir forças para que esse seu projeto de extensão, que eu vi que é dividido em 3 etapas, possa acontecer. Então, sucesso a todos presentes e o meu muito obrigada por fazer parte desse momento. Nosso muito obrigada, Flávia. Né, a Flávia, Edmilson e a Flávia são as nossas diretoras. Eu sempre fico muito feliz, né, de ter diretoras mulheres, para quem é uma feminista como eu.
E a Edmilson e a Flávia sempre apoia muitas nossas propostas, sempre são muito presentes naquilo que a gente se coloca a fazer, né? Então, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua presença, viu, Flávia? Obrigada, querida. O professor Alisson Luiz Santos de Almeida é o nosso assessor de ensino, uma pessoa também que no início, quando eu comecei a pensar esse projeto, eu perguntei para ele como que seria, e ele assim, é muito rápido em responder, ele sempre muito disposto a ajudar, incentiva muito também. Ele falou, André, tem que fazer, né? Então, é muito bom contar com uma gestão do campus que é tão disponível para nós, professoras, né, e professores. Então, professor Alisson, fique à vontade para também fazer a abertura do nosso evento. Liga o microfone, Alisson. Muito obrigado também por me avisar que meu microfone estava desligado. Boa tarde a todas e a todos. Então, como assessor de extensão do campus, eu fico também muito feliz por fazer parte de uma equipe feminina. Eu sou o único homem na gestão do CAFES, né? Ali na gestão entre os assessores. Temos as nossas diretoras, as nossas colegas assessoras, e eu estou lá para a gente dar um mínimo de balanço, né, entre os sexos e tal, mas é hora dessa balança pender para o lado que é majoritário na população brasileira, que é o lado feminino. Então, gente, eu fico feliz, eu acho que essa questão, essa palavra emancipação, ela tem sido associada à palavra autonomia. E é isso, essas duas palavras eu sinto na condução das minhas atividades enquanto assessor de extensão do campus. A autonomia, que é algo esperado no processo educacional e que nessas atividades que se propõem a discutir o curso que hoje começa, é uma coisa tão importante e que vai impactar muitos anos à frente, quando esses alunos que sofrerem os efeitos dessa formação que vocês estão agora se propondo a fazer, a gente vai sentir nesses estudantes que, quando chegarem à universidade, por exemplo, a gente vai sentir que eles estarão em um processo de escolarização muito mais avançado, para que isso não tenha que ser construído durante a formação universitária. Eu falo isso porque o nosso colega, o professor Geraldo Carvalho, outro dia discutindo sobre os problemas do dia a dia da atividade docente no contexto da universidade, ele me falou, Alisson, a gente também tem que fazer o processo de escolarização dos nossos estudantes. Então, isso já era para ter sido feito. Por isso que também temos tantos conflitos por conta desses processos formativos que vão acontecendo ao longo do tempo e que a gente não tem, ou os nossos estudantes não tiveram ao longo do tempo, por conta de várias questões estruturais que vocês sabem falar muito melhor do que eu, por conta da formação na área do ensinar e nessa questão da cognição inicial e tal. Eu acho muito importante esse curso para vocês, para Floriano, que é um polo educacional, que exerce influência para mais de 50 cidades no nosso entorno, no estado do Piauí, Maranhão, Ceará e outros municípios do Brasil como um todo. Então, gente, também queria dizer para vocês que essa ação em específico, esse projeto que tem esses cursos e essas ações que estão previstas no projeto, elas vêm para somar aos esforços que a gente se propôs em fomentar no nosso planejamento da unidade, que está atrelado ao planejamento institucional da UFP. Por isso que eu fomento, porque não é porque eu sou um cara um entusiasta, um positivo e tal. Eu acho que é importante porque a gente precisa tentar alcançar a nossa meta.
de ampliar a oferta de cursos, de projetos, de ampliar a participação dos alunos nas equipes executoras dos projetos para fomentar a emancipação e a autonomia desses estudantes também. É muito importante. E aí, como exemplo e uma dica, né? Fica a dica para vocês. Eu ofertei, junto com um colega que é meu professor de luta, a gente ofertou um curso sobre defesa pessoal entre outubro e dezembro do ano passado. E aí, desse curso, eu queria trazer para vocês aqui, a gente fez um artigo. Vocês conseguem ver aí? Se sim, por favor, que eu não estou vendo vocês. Prontidão e aptidão física para a prática de exercícios. E aqui, acho que acabou meu tempo. Com isso, o que eu quero dizer a vocês? Que é possível nós fazermos pesquisa durante a extensão. Os dados que foram coletados sobre vocês podem, tanto a partir da extensão se faz pesquisa, a partir do ensino, das atividades em sala de aula se faz pesquisa e extensão, elas não estão isoladas, estão indissociadas. Por isso, louvo a iniciativa, agradeço o convite e espero ouvir mais sobre o que daqui for discutido e espero que vocês discutam, abram a câmera, abram o microfone, falem com a professora Andréa, perguntem, discutam, aprendam com Patrícia, que também é uma pessoa que nos mostra como é importante dialogar, com veemência, com suavidade. É isso, gente. Muito obrigado, boa tarde. Desejo a todos um bom curso. Muito obrigada pela presença, professora Flávia, professor Alisson. Como a gente sabe que vocês têm 1000 coisas para fazer, a Flávia está em aula agora, né? Fiquem à vontade, tá bom? A gente vai dando continuidade aqui ao curso. E, mais uma vez, a gente está sempre disponível para pensar e para fazer, né, propostas como professores do CAFES, como professoras do CAFES, e muito preocupada em fazer a nossa pesquisa, a nossa extensão, o nosso ensino. E eu sou uma pessoa que gosto muito da extensão, né? Quem sabe, quem acompanha, e os alunos produzem muita pesquisa com extensão. Eu tenho muito orgulho de falar que a Patrícia está no mestrado hoje, o Tarso também está no mestrado hoje. O Tarso também no mestrado. E a Patrícia, muito da ideia dela saiu do nosso primeiro projeto de extensão, né, da nossa primeira pesquisa. Então, eu sou muito uma professora orgulhosa, né, de pensar a ação, e agora a gente vai começar a apresentação dos professores, mas que é isso, eu também acho que as pessoas às vezes acham que extensão não pode fazer pesquisa, e a gente faz muita pesquisa por meio da extensão, né. Obrigada, viu, Flávia? Obrigada, viu, Alisson? Contem com a direção do campo sempre, tá, Andréa? Toda a sua equipe, todos os alunos aqui presentes, tanto do CAFES quanto não, das atividades, até porque alguns professores aqui podem realizar atividades também no CAFES, o CAFES está aberto para essa interação com a comunidade também, de um modo geral, tá? Com a sociedade de Floriano. Então, obrigada mais uma vez, viu? Beijo na alma de todos, tá? Muito obrigada por esse momento. Tchau, gente. Tchau, Alisson. Obrigada, querido. Gente, dando continuidade, eu vou apresentar para vocês agora a nossa equipe, né? A gente não faz nada sozinha, então a Anne e eu não conseguiríamos fazer esse curso sem a presença tanto dos professores, da professora, que são nossos egressos, quanto dos nossos alunos que estão fazendo toda... A Sara está apresentando alguma coisa, gente. Pede para a Sara. Sara. Eu acho que a Sara, sem querer, colocou alguma coisa. Obrigada, Sara, por ter tirado.
Gente, eu vou começar. A nossa equipe de professores é composta por mim, pela Anne, pela Patrícia Novaes, pelo Jefferson Gomes e pelo Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso está em aula agora do mestrado dele, então ele não pôde estar presente. Então, é o Jefferson, que é um menino que dá preferência à Patrícia sempre. A gente vai pedir para a Patrícia começar se apresentando, depois o Jefferson, e depois eu apresento a equipe para vocês. Sou eu, né? Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Aí eu acabei de ver a professora Jeane Araújo, que foi minha professora de Sociologia, na graduação. Que emoção estar aqui nesse curso. A Jéssica também está, viu? Não, eu vi a Jéssica, mas é porque a Jeane foi minha professora. Meu Deus do céu, como assim? A professora, vou ministrar um curso para minha professora. Como assim? O que está acontecendo? Mas é assim, algumas pessoas, eu conheço várias pessoas aqui, muito felizes de ter vindo participar, conheço a Joina, a Jéssica, o Ednilson, Lenilson Cronenberg. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, agradecer por vocês terem se inscrito e dizer que eu estou bastante feliz. Assim, quem visitou lá o site, ouviu aí já inicialmente nossa conversa paralela aí entre a nossa vice-diretora, sabe que eu fui aluna do CAPES e participei de outras atividades, né, que não, além dessas, né, de curso de formação de professores e curso de extensão, né, que esses cursos foram fundamentais para são fundamentais, né, para o meu processo formativo, que acontece, né, ainda acontece, para sempre. E dona do CAPES, a Sara, gente, estou só indo de emoção aqui com vocês, mas, assim, de fato, agradecer e, especialmente em relação ao curso, né, vamos tratar do curso de alfabetização e letramento, eu vejo, assim, como uma das coisas bastante interessantes, especialmente no momento que nós estamos vivendo, que é o momento de ensino remoto, que a atividade de alfabetização já é, por si só, um momento de bastante complexidade, e ainda mais nessas situações tão adversas que nós estamos vivendo, né? Então, eu considero que será muito importante, e eu acredito que será muito gratificante quando nós terminarmos o nosso curso e ver o tanto que nós aprendemos. Não só nós, que eu digo, eu como professora, a professora Andréa Martins, a todos os professores que se inscreveram, os alunos do PIBID, porque é assim que a gente aprende, dando um exemplo, falando sobre sua experiência na sua escola, o aluno falando sobre a sua experiência lá no PIBID, e assim a gente vai aprendendo, vai trocando experiência, e com certeza, quando a gente terminar o nosso último módulo desse curso, a gente vai sair bem com outra mente, com outra cabeça sobre a alfabetização, e mais rico, para que a gente possa colocar em prática em nossa sala de aula. Agora eu vou passar para o Jefferson. E um beijo para todo mundo que eu conheço. E para quem eu não conheço também. Jefferson. Muito bem, Patrícia. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá bem baixo, Jefferson. Porque a minha internet hoje, ela tá daquele jeitinho. Eu já troquei tudo quanto foi de microfone. Ah, melhorou. Pronto, é a internet mesmo. Bom, gente, eu sou o Jefferson, sou egresso também, como Patrícia disse. Depois do que Patrícia disse, eu só vou dizer meu nome e o que eu estou fazendo. Ela já disse tudo, né? Então, para quem não me conhece também é Jefferson, viu? E, assim, para mim é uma honra estar aqui hoje com a professora Jeane, também foi minha professora. Eu trabalho junto com a professora Jeane, com a professora Celina, a professora Dreide, todo mundo que eu conheço está aqui nesse curso. É uma satisfação muito grande poder contribuir nesse processo de formação, como bem Patrícia falou. A partir do momento que nós vamos conseguir ir avançando, vai ser novos conhecimentos que nós vamos adquirindo. Então, esses conhecimentos, eles são através de trocas, e essas trocas, elas são primordiais. Como Patrícia bem disse,
esse momento é um momento que ninguém esperava. Está sendo um momento novo para todo mundo. É um novo que já está com quase 2 anos, que ainda é novo. Cada vez mais a situação está do jeito que está. Nós, professores, temos a missão de dar continuidade a essa educação, de trabalhar essa educação com qualidade. Então, eu acredito que esse curso ele venha para que a gente possa se aperfeiçoar ainda mais, trocar ideias e seguir em frente. Enfrentar todos os desafios vai ser muito desafio, viu, gente? Trabalhar com alfabetização, eu vejo, porque eu trabalho na educação básica, eu trabalho na educação infantil, eu vejo o grande desafio que é alfabetizar. A alfabetização é um grande desafio, tanto para o professor, como para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que envolve a família, que envolve a escola como um todo. Enfim, são assuntos primordiais e tudo isso a gente vai ver aqui, trabalhando conceitos, trabalhando práticas. Então, eu espero que seja um curso bem reflexivo e que traga bons resultados. Obrigada, Jefferson. Gente, como eu falei, nós temos ainda o Tarso, só que ele está em aula hoje do mestrado, tá? Mas também é uma pessoa que vocês, no sentido geral, conhecem bastante. Eu vou apresentar só para vocês saberem quem pode auxiliar vocês, não que nós, professores, não possamos, a Anne, eu, Patrícia, Jefferson e Tarso, mas eu tenho que agradecer muito, porque assim, todo esse curso ele é feito com voluntariado, né? Porque a gente sabe o momento que está a universidade pública no Brasil, como que estão as coisas. Então, toda a equipe técnica, né, que eu chamo que, na verdade, é a nossa comissão organizadora, que cuida do Instagram, que cuida do site, o Jefferson também faz os dois, né, ele tanto cuida do site como é professor, mas a gente tem uma equipe que é formada por 3 meninas e 2 meninos, que são nossos estudantes. Como você já acompanha, tem gente aqui que já fez outros cursos com a gente, que eu vi professoras da rede municipal. A Patrícia e o Jefferson foram bolsistas meu durante muito tempo. A Patrícia e o Jefferson foram PIBidianos também, então isso é uma coisa muito legal para a gente entender. Patrícia e Jefferson foram do PIBID, depois entraram nos cursos de extensão. Nos últimos 3 anos deles na UFP, eles ficaram com a gente, e aí no primeiro curso eles ficaram auxiliando, no segundo eles já foram dando aula, e aí hoje eles já são professores. Então a gente tem que estar sempre preocupado nesse processo de formação, né? Então vou apresentar para vocês, eu sei que eles são mais tímidos, eu sei que eles não são tão falantes quanto o Jefferson, a Patrícia e o Tarso, mas quem é a nossa equipe, tá bom, de organização, que cuida de tudo. Então, vocês tendo dúvida, podem procurar eles. As meninas, então, a Kaline e a Lara, elas são conectadas no Instagram o tempo todo, então tudo elas já respondem rapidinhos. A Tainara e o... Então, vou lá, começando, né? Marlon Carreiro, nosso aluno de pedagogia. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu estou nessa empreitada com a professora André mais uma vez, é o terceiro projeto, eu acho, que eu pego com ela, então, também a Anne, e supervisão da professora Giane, que está aqui também. E, assim, é sempre uma honra, que além da comissão organizadora, eu sou aluno também aqui do curso, então vai ser muita aprendizagem, assim, está sendo uma barca muito grande de aprendizagem, um tamanho assim que você fica perdido de tanta coisa para organizar e de tanta aprendizagem que está vindo ao mesmo tempo, está acontecendo essa troca mesmo com os meninos que já têm tanta experiência quanto a gente. Então é algo assim muito gratificante para a gente que que é formando, que está nesse processo de aprendizagem e tudo mais, de formação. É só agradecer e procurar aproveitar ao máximo, e qualquer dúvida que vocês tenham, pode nos procurar, que a gente está aqui por detrás para ajudar vocês a fazer essa ponte. Obrigada, Marlon. O Marlon é PIBidiano também, viu, gente? E está na nossa comissão de organização. O Barbiton, que é da residência pedagógica, e também está na comissão de organização. Barbiton, não sei se ele está por aqui, se caiu alguma coisa assim. Qualquer coisa, depois ele entra. Aí nós temos esses 2 rapazes, e nós temos 3 meninas muito bonitas.
A Kaline, que é pibidiana também, nossa, e que está na equipe de organização. Kaline, dá um oi para todo mundo saber quem é a menina do Instagram. Oi, gente. Então, eu, como a professora já falou, e a Lara, estamos lá no Instagram, resolvendo lá as coisas. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar mensagem, comentar alguma coisa que a gente está lá, para o que puder resolver para você, a gente vai estar ajudando. Sou pibidiana, da professora Anne, e a Jeane é minha monitora, então as três estão aqui supervisionando, né? E a André agora. É o primeiro projeto de extensão que participa da UFPS, que tenha muito aprendizado, que a gente possa concluir ele, e que será um barco enorme, né? A pandemia, mas a gente tem que encarar as coisas, né? E é isso. Sou da turma também do Marlon, a gente, todo mundo é do 5º período. Eu, Marlon, Lara e Tainara. Isso. Obrigada, Kaline. Lara, que é pibidiana também. Oi, gente. Eu acho que ela está com problema na conexão. Lara, é um prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra participar desse projeto com a professora André. De todos vocês, eu sei que vocês não estão me ouvindo? Tá cortando, Lara. Oi, agora estão me ouvindo? Eu acho que o da Lara tá ruim, gente. Vou passar. Tainara, se apresente. A Tainara, ela fica muito com o Marlon, ela ajuda tanto no site como nas inscrições. Ela que organizou o grupo de WhatsApp. Então, qualquer coisa, a Tainara também, ela ajuda muito a sanar as dúvidas de vocês. Tainara também é pibidiana. Olá, boa tarde. No começo eu não sabia, eu recebi o convite, o Marlon disse, professora, tem um projeto, vamos? Eu disse, vamos, não sabia nem o que era. Então eu disse, topo. Aí, de antemão, mas é um prazer, é uma honra, a professora Andréia, professora Anne e a minha professora Jeane também. E, como os meninos já falaram, eu sou acadêmica, né? Estou no 5º período, sou pibidiana. E é um prazer imenso e espero com certeza sair aqui com grandes aprendizagens. E qualquer dúvida no site ou e-mail, é só entrar em contato comigo, com o Marlon e com as meninas no Instagram e vamos em frente. Obrigada a todas as meninas e os meninos da nossa equipe. Gente, no sentido geral, né? O Ednilson, ele estava aqui, ele foi da residência pedagógica comigo, ele foi também, ele fez um último curso do município, um curso de gestão na área de EJA comigo. Então, eu estou vendo assim, tem muitas pessoas, tem ex-alunos que já estão, ex-alunas que já estão na rede municipal. Então, esse grupo nosso aqui, ele é formado por quem? Ele é formado por alunos da residência pedagógica, alunos do PIBID, professoras, sobretudo, da rede pública municipal de Floriano e professoras da rede particular de Floriano, e tem, né, queridos e queridas ex-alunos e ex-alunas nossos. Então, é o que sempre dá, né, senhora Ednilson, é muita felicidade para a gente de estar fazendo esse trabalho, né? Eu vou começar a apresentar aqui para vocês como que vai ser a organização do nosso trabalho. Ó, gente, o Bárbito apareceu. Só faz assim para eles saberem quem é você, Bárbito. Eu te chamei. Esse é o Bárbito. Então, qualquer coisa, ele também está super aí à disposição. No final, é ele que manda o link da lista de presença. Pode pegar no pé do Bárbito. Ele é ótimo para pegar.
E, gente, eu esqueci de contar para a Patrícia. O Barton descobriu que ele é 1 ano mais velho, Patrícia. Esse menino mudou toda a documentação e está feliz da vida. É o único ser humano que está feliz em ser mais velho, que descobriu que a certidão estava errada e ele foi lá e fez. Não, eu falei, mas é mais velho. Ele, o que é que tem, professora? Estou feliz. É para se vacinar mais rápido. Quanto mais velho, mais rápido chega a vacina. É verdade. O Barton sofre com a Patrícia e comigo também desde o início, né, Barton? Gente, Não, é um prazer estar com vocês. É sempre bom essa brincadeira aqui. Vou começar apresentando alguns tópicos que são mais da organização mesmo, tá, do nosso curso. Gente, fique muito à vontade. É um grupo muito grande, né? Tem 70 pessoas aqui na nossa sala. Mas fiquem muito à vontade para colocar no chat, se vocês se sentirem mais à vontade. Se quiser falar, vocês sabem que esse momento aqui, eu não consigo visualizar vocês, então, se quiserem, pode colocar no chat, que aí ou a Patrícia, ou o Jefferson, ou alguma das meninas ou dos meninos da comissão organizadora já podem ir pedindo para a fala e tudo. Então, fiquem muito à vontade para participar, para perguntar. Esse é um momento que a gente também está aprendendo a fazer aula, como vocês sabem, as professoras da rede municipal, as professoras da rede pública e da rede particular, né? As professoras do sentido geral têm sofrido muito isso, que eu também tenho sofrido muito, que é aprender a dar aula online, aprender a ter interação online. Então, fiquem muito à vontade para qualquer momento. Eu não consigo ver mãozinha levantada, né, a partir de agora, mas fiquem muito à vontade para pedir a palavra e para participar, tá bom? Então, como vocês sabem, esse curso ele tem como título Alfabetização e Letramento, Conceitos e Práticas. Ele faz parte de um projeto de extensão maior, que tem como título Alfabetização e Letramento nos anos iniciais do ensino fundamental, formação docente para práticas emancipatórias, e ele tem a coordenação minha, né, e a coordenação da Anne. Para quem chegou depois, a professora Anne, infelizmente, ela não está aqui com a gente hoje, porque o esposo dela está com Covid, ele está muito forte, agora mesmo ela estava voltando com ele para o médico. Hoje também ela acordou passando muito mal, a gente até achou que era Covid, mas ela fez os testes e deu negativo, mas ela está com garganta muito inflamada, muito febril, e esse é um momento muito delicado, né, porque os dois ficam doentes, mas não podem uma terceira pessoa para cuidar, então é ela que fica cuidando dele o tempo todo, né, porque ele está mais fragilizado. Então, por isso que a Anne não está aqui com a gente. Aqui, né, já passou um pouco, né, então a gente teve a abertura oficial do evento, só deve ter tido algum problema de conexão. O professor Geraldo, que é o nosso coordenador de curso de pedagogia. Então, agora a gente começa esse momento de uma discussão conceitual, né, e hoje eu estou fazendo uma conversa bem básica com vocês mesmo, tá, mas eu penso que, assim, a gente não dá para começar a discutir a alfabetização na perspectiva do letramento, sem retomar esses conceitos mesmo, e sem relembrar, né, na verdade, o que são esses conceitos e o que é alfabetização. Na sequência, o Jefferson, ele vai trazer uma proposta de atividade para a gente pensar como é se sentir aprendendo, sendo alfabetizado, e aí, quando der 17h40, eu abro para uma roda de conversa até às 18h, e às 18h, os encaminhamentos para as atividades assíncronas. O que é importante a gente entender? Esse é um curso de 40 horas, tá? Ele é dividido em 50% da carga horária síncrona e 50% da carga horária assíncrona. Os momentos síncronos são esses momentos que eu estou com vocês, eu, Anne, Jefferson, Patrícia e Tarso, que é sempre nós 5 juntos, na hora que eles se sentem à vontade ou que eles acham necessário a complementação, a gente sempre entra um na fala do outro. Então, tem esse momento síncrono e depois tem um momento assíncrono, porque os estudos têm provado que 1 hora aula online, 20 minutos online equivale a 1 hora aula presencial. Então, vocês imaginam o que é isso, né?
Não são estudos brasileiros, são estudos norte-americanos, da Universidade da Califórnia. E, então, assim, tem gente que concorda com esse ponto de vista, tem gente que não concorda, mas eu entendo que ficar conectado mais de 2 horas, a gente tem uma dispersão muito grande, né? E aí, fundamentado nesses estudos, então, a gente tem feito 2 horas aulas síncronas e 2 horas aulas assíncronas. Então, e o que vocês fazem nesse momento assíncrono? Eu indico a leitura do próximo encontro e deixo esse momento para vocês fazerem a leitura. Como vocês viram, então, assim, essa é só uma parte mais técnica mesmo do curso, e se vocês tiverem dúvida, depois podem perguntar, tanto para a gente quanto nas redes sociais. O cronograma das aulas estão disponíveis, tá? Para vocês, tanto no nosso site. Então, sempre para se manter atualizado, é importante que entre no site, é importante que entre no Instagram, mas a gente já disponibilizou o cronograma, quais serão os dias de encontro. O único dia que o encontro todo vai ser assíncrono é dia 8 de julho, exatamente também porque essa data, a gente ficou em dúvida se esse feriado já tinha sido antecipado, não que é o aniversário de Floriano, mas como a gente tem um cronograma a seguir, ficou o dia 8, o dia inteiro assíncrono, tá? Então, o cronograma já está disponível, mas quem tiver em dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente envia novamente. O início desse... Oi. Com licença. Eu enviei o cronograma no e-mail. Eu só peço bem aqui no chat o retorno, se todos receberam, por favor. Ótimo. Quem tiver qualquer dúvida, é só ir falar com a Tainara, que ela já envia. Também, assim, é importante que vocês sigam no Instagram, porque sempre quando sair uma notícia nova, vocês já vão ser, né, informados. Então, entre no Instagram, siga o Instagram do projeto, entrem com frequência no site, tá? Para quem não é nem Pibidiane, nem da residência, a Tainara abriu um grupo hoje. Então, qualquer dúvida também, quem não está no grupo, entre em contato aí com a Tainara e que ela insere vocês no grupo. Porque quem é do Pibid já fica com a Anne direto, a Anne passa as informações, quem é da residência já fica comigo direto, eu passo as informações, e quem é o público externo, a Tainara montou um grupo para informando vocês das coisas, tá? Então, o curso é um curso de 40 horas, que começa hoje e termina 2 de setembro. São 4 horas aulas, 4 em cada encontro, divididos em 2 horas síncronas, que é esse momento de 14 às 18, que a gente fica aqui, e 2 horas assíncronas, que são dedicadas ao estudo de vocês, tá? Esse curso, vocês podem ter falta, como qualquer norma da LDB da educação, vocês podem ter 25% de falta e, obrigatoriamente, abaixo de 75% de presença não é certificado, tá? Então, assim, não tem uma certificação por módulo, eu fiz 8 horas, tem certificação? Não. Só tem certificação das 40 horas de curso e você tem que ter feito 75% do curso para ter essa certificação do curso, tá? No final de cada encontro, vai ser disponibilizado um formulário de presença, tá? Que aí vai ser colocado aí no nosso chat, que vocês é só clicar, entra, preenche e que está gravada a presença de vocês no dia de hoje. Qualquer dúvida e tudo, é só colocar, é só falar, gente, pode até colocar no chat mesmo, gente, não vi o formulário, que é sempre disponibilizado no final da aula, entre 17h30 e 18 horas, tá? E aí, quem está responsável por colocar o formulário para vocês é o Barbiton. Fiquem atentos e atentas, né, ao site do curso, ao nosso Instagram, e todos esses encontros, eles são gravados, tá? E são disponibilizados no YouTube para vocês. Eu tenho um canal no YouTube, tá? Que é meu nome mesmo, Andréia Martins. Qualquer coisa depois, se vocês não encontrarem, a gente manda um link. E aí todos os encontros vão ser disponibilizados lá, caso você fale, nossa, eu quero rever isso, ler o texto, viu? Ficou alguma dúvida, para você já colocar no próximo encontro para a gente tentar responder, né?
Gente, tranquilo. Tem Professora, alguma... Oi. a professora Ileia Costa levantou a mão. Acho que ela quer fazer algum questionamento. Ileia, pode falar. Eu acho que ela foi erro, porque está levantada desde o início. Ileia. Foi um errozinho. Foi um erro. Desculpa. Imagina. Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá bom. Mas qualquer coisa é só colocar aí no chat que tá todo mundo atento, tá? Gente, para a gente começar a pensar, o que é muito comum, e assim, eu conheço um pouco, tanto das professoras que estão aqui. Algumas eu tive mais tempo de convivência, a Janaína e a Dreide foram professoras do meu filho, João adora, morre de saudade da época que ele estudava com vocês, ele sempre fala que é a melhor escola que ele já estudou. Então, realmente, né, era uma relação muito afetiva. Eu lembro que a Janaína me chamou para uma conversa na primeira ou segunda semana do João e pediu para eu levar ele no oculista. Então, eu sempre tenho muito isso, assim, o papel dos professores, das professoras na nossa vida, né? E aí ele tinha mesmo problema de vista e que já vinha de um tempo e que, né, na outra escola não tinham tido essa sensibilidade. Então, eu lembro quando eu mudei de escola, a Janaína logo pediu para eu levá-lo, e levei, e ele é um nerdzinho de óculos. Até hoje só vai aumentando o grau, mas que ele é muito engraçado, que eu fico olhando aquela criatura ali de óculos. E então, assim, eu conheço um pouco, eu já tive algumas reuniões com elas, até para a gente conversar, mas na época foi muito mais sobre uma alfabetização e uma perspectiva do método global, né, que a gente conversou. Mas quando a gente começa a pensar em alfabetização, a gente tem mania, eu falo a gente e a gente mesmo, dessas professoras de muito tempo que trabalham com alfabetização, de muitas vezes ir para uma avaliação das crianças e pensar assim, ele é silábico, ele é silábico alfabético, ele é silábico valor. A gente sempre trabalha com esses conceitos. Hoje aqui eu vou fazer um desafio para a gente. Né? Para a gente começar, eu não vou começar com o que é alfabetização e letramento, mas eu vou falar de uma atividade para vocês, e quem se sentir à vontade pode levantar a mão aí para falar, que a Patrícia me avisa, ou o Jefferson, as meninas, quem se sentir à vontade pode colocar no chat. Uma professora de crianças em fase inicial de aprendizagem da escrita elaborou um diagnóstico do nível em que se encontravam os seus alunos. Presta atenção no diagnóstico. Leia a descrição que ela fez de algumas crianças. Então, ela fez a descrição dos seus alunos e definiu 4 grupos. No primeiro grupo, as crianças que já se apropriaram do sistema da escrita e se envolvem em práticas de leitura e de escrita. Vão pensando aí na cabeça de vocês. O segundo grupo, crianças que já se apropriaram do sistema da escrita, mas não se envolvem em práticas de leitura e de escrita. Terceiro grupo, crianças que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, mas se envolvem em práticas de leitura e de escrita. Desculpa, gente, o ventilador, tem uma hora que a garganta começa a falhar. Quarto grupo, crianças que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, nem se envolve em práticas de escritas. Vamos voltar lá, são 4 grupos de crianças. O primeiro grupo, as crianças se envolvem, já se apropriaram do sistema de escrita e das práticas de leitura e escrita. Segundo grupo, as crianças já se apropriaram do sistema de escrita, mas não envolvem-se em práticas de leitura e escrita. Terceiro grupo, elas ainda não se apropriaram do sistema da escrita, mas se envolvem em práticas de leitura e de escrita. Quarto grupo, crianças que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, nem se envolvem em práticas de escrita. Aí, vamos lá. Vocês, como professoras que são, né, a gente tem um grupo de mais de 20 professoras aqui, já devem ter passado. E preste atenção, eu não estou me referindo exclusivamente às etapas do processo de aquisição de escrita descritos na pesquisa da Emília Ferreira.
aqui o nosso conceito, ele é mais amplo, tá? Ele envolve escrita ou não, práticas de leitura e escrita ou não. Aí eu posso, né, começar perguntando, aliás, eu vou nas hipóteses e aí a gente volta. Levantando hipóteses. Em que grupo as crianças já adquiriram, e aí vocês podem responder, tá? Eu espero a participação de vocês. Em que grupo as crianças já adquiriram o sistema de escrita, já avançaram, primeira pergunta, em que grupos as crianças já adquiriram o sistema de escrita e já avançaram no processo de alfabetização para vocês? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 ou grupo 4? Hein? Alguém quer falar? Grupo 1, professora. Grupo 1, Grupo né? 1. Grupo 1. As professoras também que já estão em alfabetização, fiquem à vontade. As crianças já adquiriram o sistema da escrita e já avançaram no processo de alfabetização. Quem colocou aí, colocou pelo que eu... Vocês sabem que eu não estou vendo vocês, né? Estão colocando o grupo 1. Ana Célia. 2. Em que grupos as crianças ainda não adquiriram o sistema de escrita, ainda estão no início do processo de alfabetização? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 ou grupo 4? Voltar na pergunta para vocês. Na 1, todo mundo falou que são as crianças do grupo 1. Já adquiriram o sistema de escrita e já avançaram no processo de alfabetização. Questão 2. As crianças ainda não adquiriram o sistema de escrita, ainda estão no início do processo de alfabetização. Ai, desculpa. Voltei. Grupo 2, grupo 3 ou grupo 4? Acho que grupo 4. Grupo 3. Acho que é o 3. 4. Eu acho que é o 3. Crianças ainda não se Também acho que é o 3. Eu também acredito que seja o 3, professora. Eu também acredito que seja o 3. Crianças ainda não se apropriaram do sistema da escrita, mas se envolvem em práticas de leitura e escrita. Crianças ainda não se apropriaram do sistema de escrita. Nem se envolvem em práticas de leitura e escrita. Vamos lá. Eu só estou levando... Pode falar. Eu já vi crianças nessa faixa aí da escrita, né, que muitas vezes ela copia, né, mesmo que ela não consiga compreender direitinho, mas ela copia, né. Então, eu acredito que seja o grupo 3. Né, que as crianças ainda não adquiriram o sistema de escrita, mas ainda estão no início do processo de alfabetização. Vamos lá. Terceira, as crianças já compreendem os usos da linguagem escrita e já se interessam pelas práticas de leitura e escrita. Já se envolve em práticas, olha o outro conceito chegando, de letramento. Dá um tempinho para vocês pensarem. Até agora saiu grupo 1 e grupo 3, né? Crianças já se apropriaram do sistema de escrita, mas não se envolvem em práticas de leitura e escrita. É o grupo 3. Grupo 2. Grupo 2, professor. É o 2. É o 2. Tá dando nó, né? Tá dando sim, nó. Tá, mas eu acho que é o grupo 2. Dos grupos e parece que tá tudo... Porque é isso que eu quero começar, né? Porque hoje a gente está pensando assim, o que diferencia a alfabetização, que daqui a pouco a gente trabalha com o conceito, e o letramento, que daqui a pouco a gente trabalha com o conceito. Então, a gente começa a pensar muito, o Ednilson está colocando, eu não sei se hoje ele já está dando aula, mas ele foi da residência pedagógica, então ficou 1 ano e meio numa escola pública acompanhando as crianças. Exatamente, então, professora. Né? Então, eu imagino que ele deve estar pensando nessas referências. Exatamente, na própria. Aí que os meninos logo vão acompanhar também. Isso. E aí as professoras, né? Quando a gente está pensando,
que muitas vezes as crianças já se apropriaram do sistema de escrita e já se envolvem em práticas de leitura e escrita. Outras vezes, as crianças já se apropriaram do sistema de escrita, elas já dominam a tecnologia. Vocês vão entender o que eu estou chamando de tecnologia daqui a pouco. A alfabetização é a apropriação de um processo tecnológico, mas não se envolvem ainda nas práticas de leitura e escrita. Né? Aí a gente, muitas vezes, precisa de começar a pensar, mas é isso letramento? Né, para levantar mais hipóteses aí na cabeça de vocês. Então, muitos de vocês colocaram que esse terceiro, e aqui a gente está levantando hipóteses, o que pode ser isso? As crianças já compreendem os usos da linguagem e já se interessam pelas práticas de leitura e escrita, e já se envolve em práticas de letramento, só colocou. Terceiro, as crianças não se interessam pelos usos da linguagem escrita, não participam de práticas de leitura e escrita, não envolvem em práticas de letramento. Opa, toda hora eu vou para frente. Que é qual? Crianças que ainda não se apropriaram do sistema de escrita e nem se envolvem em práticas de leitura e de escrita. É o 4. É o 4. É o 4, né? Agora é o 4. Aí eu vou para novas perguntas com vocês. Para a gente começar a pensar, quando eu estou... E aí, por isso que, de novo, eu estou vindo, né? E eu sei disso porque é a segunda vez que eu acompanho, e também é a segunda vez que existe, né, o programa Residência Pedagógica. Então, né, nós ficamos, no primeira vez, 18 meses nas escolas municipais de Floriano, e agora a gente começou em outubro esse novo programa. As alunas e os alunos da residência pedagógica já estão fazendo a regência deles, né, deles, e têm vivenciado muita coisa, vamos colocar, né, inovadora, como todos os professores e todas as professoras aqui. Né? O PIBID também, eles não podem ter regência, como vocês sabem, né? O que diferencia o PIBID da residência pedagógica é que na residência tem regência e no PIBID não pode. Na regência, o aluno pode dar aula, no PIBID não pode. Né? O PIBID, então, é uma introdução à prática docente e a regência é um desenvolvimento e aprofundamento da prática docente. Então, acompanhando a residência pedagógica, e eu também acompanho os alunos e alunas do estágio supervisionado 3, do ensino fundamental na UF. Então, eu, de uma forma ou de outra, mesmo sendo professora do ensino superior, eu estou muito envolvida nas práticas de alfabetização, porque eu acompanho esses alunos, vejo e penso com eles aulas e possíveis soluções para os desafios encontrados. E aí, nesse início de ano agora, em Floriano, aí se as meninas que não estão na rede municipal quiserem falar, fique à vontade. Qual que era uma grande preocupação das professoras e da própria gestão? Era fazer um diagnóstico dos alunos, em que nível que eles estavam, e que eles estão no processo de alfabetização. Então, por isso que eu estou desde o início falando assim, gente, vamos pensar isso de uma outra perspectiva, da alfabetização e do letramento. Nesse sentido, a gente sempre tem mania de pegar a escrita da criança e colocar em que nível que está essa escrita, né? Que é aqueles níveis que todos e todas vocês já estudaram, né? Silábico, pré-silábico, silábico, valor alfabético. Então, aqui a gente está querendo entender se as crianças estão iniciando ou já dominam o processo da tecnologia, da aquisição do código de letras e números. Então, esse é o conceito de alfabetização que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Ou se a criança ela já tem domínio do uso social da escrita e da leitura, que é o letramento. Tá? Então, nessa perspectiva que a gente está trabalhando, da alfabetização, na perspectiva do letramento, essas perguntas, elas são para chegar nesse ponto, e que muitas vezes a gente não para observar, né, que muitas vezes as crianças, elas ainda não se apropriaram do sistema da escrita, mas elas conseguem se envolver em práticas de leitura. E se vocês quiserem dar exemplo também, gente, pode levantar a mão, que eles me avisam.
Para vocês entenderem um pouco mais disso. Eu vou lembrar agora, me veio na mente o meu afilhado. O meu afilhado, ele estava com 6 anos, não tinha ainda nenhum domínio, nenhuma apropriação do sistema de escrita, mas quando eu perguntava alguma coisa assim para ele, ele falava assim, que às vezes eu me esquecia que ele não tinha ainda, que ele estudava em uma escola que não tem o princípio de alfabetizar na educação infantil, e aí ele falava assim, Dinda, eu ainda não sei ler. Aí eu falava, ai, desculpa, quando eu perguntava. Aí chegava um determinado momento, ele pegava o celular, se ele queria, leia para mim isso aqui, Dinda. Chegava à noite, especialmente, assim, ele vinha com os livros e falava assim, a última vez que eu vi presencial foi em 2019, em dezembro, porque ano passado já começou a pandemia, a gente já não viajou mais. E aí ele falava assim, leia para mim, e aí eu ia lendo, e aí livros que ele já leu 1000 vezes, e aí ele ia me recontando a história, ou ele ia lendo as imagens, e eu ia lendo a parte escrita. Então, ele era uma criança que não se tinha se apropriado da escrita, aos 6 anos, mas ele era inteiramente envolvido em práticas de leitura e escrita. É isso que a gente precisa de muitas vezes, porque quando a gente consegue desenvolver na criança esse interesse pelas práticas de leitura e escrita, o processo de aquisição do código e da tecnologia, das letras e dos números, fica muito mais fácil no processo de alfabetização. Então, essas questões que a gente começou levantando aqui, elas são questões para se pensar nisso mesmo, para a gente começar a pensar, será que eu estou observando qual que é o nível de letramento dessas crianças? Então, para a gente começar, quando eu fiz essas perguntas, qual é a diferença entre alfabetização e letramento dentro dessas crianças? Então, a gente percebe que a criança do grupo 1, crianças que já se apropriaram do sistema da escrita e se envolvem em práticas de leitura e escrita, são crianças que já estão alfabetizadas e também têm envolvimento com letramento. As crianças que já se apropriaram do sistema da escrita, mas não se envolvem em práticas de leitura, são crianças que sabem decodificar letras e números, mas não faz o uso social disso, que é o conceito de letramento. Terceiro, crianças que ainda não se apropriaram do sistema de escrita, mas se envolvem em práticas de leitura e escrita. Crianças que não estão alfabetizadas, mas que sabem o uso social da leitura e da escrita. Então, muitas vezes, são essas crianças que o tempo todo estão assim, mãe, tia, no caso do meu afilhado, leia para mim, leia para mim. Então, assim, ele viu uma escrita, ele falava, Dinda, o que está escrito ali? Dinda, o que é isso? O tempo todo a criança, ela já está envolta nessas práticas, E desse processo de envolvimento dessas práticas, as crianças, muitas vezes, elas começam a perceber as letras, as sílabas que se repetem, e nisso ela já começa a levantar suas próprias hipóteses de codificação e decodificação de letras e números. Grupo 4. As crianças que não se apropriaram do sistema da escrita, que não são alfabetizadas, e nem se envolvem em práticas de leitura e escrita. Então, a criança não é alfabetizada e ela não tem uma noção do uso social da leitura e da escrita e da importância. Deu para começar, por meio dessa primeira atividadezinha, a entender isso? Como que a gente observa isso nas crianças na sala de aula? Professora, deu sim. Só que o que eu fico imaginando aí, nesse exemplo dado, é uma angústia, porque o que essa professora está fazendo é o que a gente vê na sala de aula, e que é um processo um pouco individual. Por exemplo, no primeiro ano, a gente espera que as crianças ela alcancem esses níveis aí, todas no processo até o final do ano, que todas sigam no mesmo desempenho, e às vezes isso não acontece, e você, como educador, acaba sendo um pouco angustiante. Eu revendo esses exemplos aí, eu lembrei com a nossa experiência em sala de aula,
o quanto muitas vezes é angustiante, assim, porque você quer que todos cheguem ao mesmo nível, né? E não é assim, a educação é um processo, né? E é por isso que a gente, às vezes, trabalha mais com um, aí muda aqui um método, trabalha menos com o outro, que você já vê que ele é muito avançado, sabe? Às vezes fica até atrapalhando um pouquinho ali no momento que o outro está indo mais devagarzinho, né? É como se tivesse realmente uma competição na sala de aula. Isso a gente vê na saída da educação infantil para os anos iniciais, né? Com as próprias crianças. Quem quer falar? Eu vi que tinha alguém também querendo participar. Outras pessoas. Isso. Não, professora, eu achei interessante, porque eu li ontem, naquele Frases de Criança, a mãe estava no supermercado com a criança, fazendo compra, e ela falou, mãe, posso pegar um chocolate? Ela disse, pode. Ela foi lá, pegou um chocolate, passou nas compras, e quando estava já dentro do carro, ela falou assim, mãe, o que está escrito aqui? Ela falou assim, chocolate de amendoim. Ela falou, isso eu preciso aprender a ler urgentemente, porque eu detesto amendoim. Ai, verdade. Marlon? Era só para comentar que a Ana Célia que pediu a fala. Ah, tá. Não, que é isso, né? Que aí ela falou, a primeira parte eu gosto, mas a segunda do amendoim não dá, né? Então, mas esse é um ótimo exemplo que a gente pensa. É o uso social. A criança fala assim, eu preciso de aprender a ler para isso. Professora. Oi. Jônia, você quer falar? Sim, boa tarde. Quando você jogou essas questões, André, Jane, um cheiro. Saudade. Oh, saudade também. Ai, quando a gente pensa nessas questões que você colocou, André, a gente começa a pensar assim, mas o que é que está acontecendo? Sempre a gente busca saber o que é que está acontecendo, porque, querendo ou não, na sala de aula nós somos cobrados para nivelar. Infelizmente, nós somos cobrados para nivelar, mas a gente sabe da realidade, que são realidades diferentes, e essas realidades, elas são trazidas para dentro da sala de aula. E a gente, como professor, a gente começa a se questionar, onde é que eu vou atuar? Como eu posso suprir? E às vezes o desespero vem, porque o nivelamento não acontece porque são crianças diferentes. Isso. Então a gente começa a mudar as práticas, a estimular diferente, a colocar outra coisa. E no processo de aprendizagem, por mais que a gente tenha algumas classificações hierárquicas que a gente quer seguir, às vezes o grupo 1, ele está lá, né, no grupo 1, mas ele pode aparecer até o final do ano, ele pode descer e ir para o grupo 3, dependendo do estímulo, porque o que não é interessante para um é interessante para o outro. É aí onde o professor se perde. Mas aí a gente fica... Isso. Então, assim, estamos aqui, né, pesquisando também para tentar auxiliar em alguma coisa. E a pesquisa no professor, ele é mais importante como referência, porque se você não tem um espírito de pesquisa, mesmo que ainda não esteja no acadêmico, se você está na prática, às vezes ele tem um contato na prática como auxiliar, então como acompanhando, como você mesmo deu o exemplo do seu afilhado, se a gente não tem o estímulo da pesquisa, a criança ela se perde, e aí a gente acha que é falta de interesse, a gente joga a culpa em outra coisa, e isso vai se perdendo e desgastando a criança. Isso. E tem uma coisa também, sabe, Joina, que eu tenho pensado há alguns anos, eu já venho com isso, e a gente precisa de adotar, que é a formação das famílias, para que as famílias entendam isso. E por que eu estou falando isso? Eu sempre lembro que quando o João, eu ainda não estava, eu até já tinha passado no concurso aqui, mas sempre o concurso demora muito para chamar, né? Esse que eu passei foi muito rápido tudo. Em 2 meses eles já chamaram, mas eu já estava com tudo encaminhado para o João estudar em uma escola. Né? Para quem não sabe, todo mundo sabe, mas o João é meu filho. E aí eu comecei a visitar escolas, porque ele ia sair da educação infantil e ia para o 1º ano. E aí eu lembro que eu escolhi essa escola até, que a diretora ela falou isso com a gente, assim, com as famílias. Né? Porque tinha um dia, eu acho que isso é uma outra coisa importante de... final do ano, início do ano, organizar dias das famílias visitarem, porque fica menos cansativo para apresentar a proposta pedagógica e tudo. E aí, nesse processo, a diretora falou, e a diretora era uma diretora que tinha sido reitora da PUC.
Então, era uma mulher de muito conhecimento, assim, então ela falou e ela tinha sido contratada para levantar essa escola em questões pedagógicas, era uma escola católica. E ela falou para a gente, assim, para as famílias, olha, nós trabalhamos aqui com a perspectiva construtivista. Se vocês pensarem em método, depois, se vocês tiverem necessidade, eu entro nisso, do método global, que é esse que parte do todo para as partes, que é o que a gente entende também na alfabetização na perspectiva do letramento. As crianças não serão alfabetizadas todas juntas ao mesmo tempo, porque pessoas diferentes aprendem de forma diferente. Segundo as próprias diretrizes governamentais, no ensino fundamental, a criança tem do 1º ao 3º ano para elas se alfabetizarem. Então, não adianta querer que todas estejam iguais. E aí ela foi fazendo essa discussão com as famílias. Claro, eu sou da pedagogia, eu já tinha uma noção disso e tudo, eu não tinha essa expectativa com meu filho, mas eu sinto que as famílias, e até hoje, elas têm, tanto em todas as redes, as famílias têm muito forte isso, né? Não, meu filho está plenamente alfabetizado. Uma coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava com educação básica, e os pais, né, as famílias, vinham com essa questão, eu fazia pergunta para eles sobre as coisas da vida, e assim, tipo, desde do código de trânsito, a saber inglês ou francês ou outra língua, ao domínio com as novas tecnologias, e aí eles, não, mas isso eu não sei. Eu falei, então, é um processo longo de aprendizado, não é? Você está se alfabetizando nisso, você está se alfabetizando naquilo, e a criança também, né? Então, a criança vai desenvolver isso em ritmos diferentes, tanto que as documentações normativas, as legislações, elas estabelecem os 3 primeiros anos do ensino fundamental para que a criança esteja, entre aspas, plenamente alfabetizada. Entre aspas, que plenamente a gente vai passar a vida inteira e não vai estar. Né? Entendeu, gente? Então, acho que a gente precisa de trabalhar isso mais com as famílias e muitas vezes com a gente mesmo, viu, Ednilson? Porque a gente cuida, né, de um conceito que eu tenho, que é da angústia pedagógica. Esse nosso, de que mesmo estudando psicologia da infância e desenvolvendo esses conhecimentos, muitas vezes a gente quer que esteja todo mundo igual no final do ano, contrariando tudo aquilo que a gente estudou. Né, que a gente sabe que não vai ser. Oi, pode falar. O Renato colocou, e quem trabalha com o maternal? Então, a grande questão é essa. Qual que é a perspectiva pedagógica que se trabalha? Porque a perspectiva que eu sempre pensei, que é da sociologia da infância, não se alfabetiza na educação infantil, tá? Você pode começar a pensar, você trabalha, e aí a gente... eu até trabalhei isso anteriormente com os alunos da residência, e depois eu posso mandar esse texto para você. São as capacidades que a gente desenvolve nas crianças para que elas possam iniciar o processo de alfabetização. Essas capacidades... É Renato, Tainara? Sim, Renato Alves. Então, Renato, essas capacidades, elas preparam as crianças, que são capacidades motoras, que são capacidades de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, aprender a segurar em uma tesoura, cortar um papel, o desenvolvimento de colorir, de costurar, que é uma perspectiva da pedagogia Waldorf. Você prepara a criança para que, quando ela tiver nos 2 últimos anos da educação infantil, você começa a inserir, assim, o letramento a gente insere o tempo todo, tá? Que é inserir as crianças em práticas de leitura e escrita, mas começar no trabalho de alfabetização específico, é isso que, da compreensão da tecnologia do alfabeto e da construção de palavras, frases e textos, a gente já começa isso com a criança a partir dos 5, 6 anos de idade. Tá? Na perspectiva que eu trabalho, na perspectiva de sociologia da infância. Eu sei que tem muitas escolas que têm esse trabalho. Aí você tem que pensar qual que é a proposta pedagógica da escola que eu estudo. E todos os estudos, isso eu te garanto,
Eu não sou um especialista na educação infantil, tá? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com o ensino fundamental, mas, assim, as perspectivas mais atuais mostram que quanto mais cedo você alfabetiza uma criança, mais possibilidade tem dela ter problemas com a escolaridade na adolescência e na vida adulta. Sabe essa obrigatoriedade? Aprende a escrever seu nome, aprende isso. Uma mãe, esses dias, veio conversar comigo, uma colega de um grupo de estudo aqui da UFP, e falou assim, porque minha colega estava contando que o filho dela tem 1 ano e meio e sabe tantas palavras em inglês. Aí eu olhei, ri e falei assim, isso é importante para você? Para o seu filho? O que é importante no processo de educação da sua criança? Porque é isso que eu tenho. Então, assim, eu sou uma mãe que na educação infantil fiz escolhas por escolas socioconstrutivistas, que não trabalhavam a alfabetização. E, assim, meu filho, no primeiro ano, que ele começou a ser alfabetizado, foi aí em Floriana e na escola, esqueci o nome, Educandário. E aí foi um grande problema, porque eles tinham uma outra perspectiva, e meu filho vinha de uma outra perspectiva. Claro, eu entrei, ele foi alfabetizado e tudo, e deu, assim, certo. Mas, assim, eu penso que a gente tem que trabalhar o conceito de infância com as crianças pequenas e inseri-las em práticas de letramento, que a gente já aprofunda daqui a pouco. Te respondi, Renato? A Laura Vieira colocou, nesse caso, a partir do pré-2? É porque vocês têm nomenclaturas diferentes de mim, Laura. Pré-2 é a partir de que idade? 5 anos? O Renato disse que respondeu sim, muito obrigado. Eu já vou inserir práticas mais efetivas. Ela fala aqui 5 anos. Isso. Assim, na minha concepção, você pode começar a inserir no universo da alfabetização de forma mais efetiva, mas não obrigando a escrita. Se a criança se interessar, sim, elas vão se interessar, se elas já estiverem inseridas em práticas de leitura e escrita, que é o conceito de letramento. Tá? A partir dos 4, aí você vai inserindo mais aos 5, e aí no 6, 7, 8 anos é o processo que a gente fala de construção desse domínio, dessa tecnologia. Tá? Dentro de uma concepção pedagógica que eu estou trabalhando, né, que eu estou pensando isso, que leva em consideração a sociologia da infância, né, que é o processo de não escolarização da educação infantil, e que a criança possa vivenciar culturas, ela possa ter vivências de práticas de leitura e escrita, para que ela possa se interessar no momento, a partir dos 4, 5 anos, de falar, agora eu quero escrever, entendeu? Não, eu quero ler, o que está escrito aqui? E eu garanto para vocês, as crianças começam a perguntar. Aí, gente, e aí tem 2 perguntas que eu ainda não fiz, né? Uma criança pode estar ainda em processo de alfabetização, mas já manifestar comportamentos letrados? A gente sabe que sim, né? Uma criança pode estar já alfabetizada, mas não demonstrar comportamento letrado? Sim. Por isso que no Brasil a gente tem um grande fenômeno do analfabetismo funcional, que são as crianças que, mesmo já adolescentes, depois terminam o ensino fundamental, elas sabem codificar e decodificar letras e números, mas não sabem fazer o uso social. Aí, né, eu quero entrar com vocês um pouco mais sobre esse conceito de alfabetização que a gente está iniciando aqui. Historicamente, o conceito de alfabetização se identificou com o ensino-aprendizado da tecnologia da escrita. Então, o tempo todo vocês estão vendo que a gente trabalha, e aqui é um texto que no final eu deveria ter feito isso, mas foi tanta coisa no início, eu vou apresentar o texto para vocês no final, que é um texto da Magda Soares, tá? Que eu estou trabalhando, e do Antônio Batista. Então, a alfabetização, gente, vocês vão entender isso melhor com a atividade que o Jefferson vai fazer. É a tecnologia da escrita, é o domínio de uma técnica, quer dizer, do sistema alfabético de escrita. O que, em linhas gerais, significa, na leitura, a capacidade de decodificar os sinais gráficos, transformando-os em sons. E na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais gráficos.
o aprendizado do sistema da escrita não se reduziria ao domínio da correspondência entre grafemas e fonemas, a decodificação e a codificação, mas se caracterizaria como um processo ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a escrita, construiria, isso a gente já começa a fazer na educação infantil, e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de representação. O que isto significa? Né? A criança que a Ana Célia falou, ela aprendeu a ler chocolate, mas não aprendeu a ler amendoim. Ela falou, me lasquei, então eu vou ter que aprender a ler mais coisas para poder fazer o que eu quero. O termo alfabetizado nesse quadro passou a designar não apenas aquele que domina a correspondência grafofônica, mas também utiliza esse domínio. Então, não basta... Por isso que eu falo com vocês, muitas vezes a gente começa esse processo de codificação e decodificação na educação infantil e a criança não sabe nem para que ela está aprendendo aquilo. Né? Designar não apenas aquele que domina a correspondência, não basta dominar. Você tem que ensinar que existe uma utilização, é uma situação social de uso da língua escrita. É diante dessas novas exigências que surgiu uma nova adjetivação para o termo, que é a alfabetização funcional, criada com a finalidade de incorporar as habilidades de uso da leitura e da escrita e posteriormente, a palavra letramento. Com o surgimento dos termos letramento e alfabetização, ou alfabetismo funcional, muitos pesquisadores passaram a distinguir alfabetização e letramento. Passaram a utilizar o termo alfabetização em seu sentido restrito, qualquer codificar e decodificar letras e números, para designar o aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do funcionamento do sistema da escrita. Gente, que eu estou indo rápido, mas eu vou voltar nisso depois, nos próximos encontros com vocês. Letramento é uma palavra recém-chegada ao vocabulário da educação e das ciências linguísticas. É na segunda metade dos anos 80 que ela surge. Então, assim, mesmo que você pensa, né, que já na década de 90, os últimos 30 anos, isso no termo de estudo, de conceito, de ciência, é muito novo. Dos anos 80, que ela surge no discurso de especialistas dessas áreas, como uma tradução da palavra da língua inglesa literacy. Sua tradução se faz na busca de ampliar o conceito de alfabetização, chamando a atenção não apenas para o domínio da tecnologia do ler e escrever, codificar e decodificar. Então, isso é uma coisa importante, da gente entender que ser alfabetizado é ter o domínio de uma tecnologia, mas também para os usos dessas habilidades em práticas sociais em que escrever e ler são necessários. Então, o letramento é a consciência do uso social da leitura e da escrita. Em outras palavras, do ponto de vista individual, o aprender a ler e a escrever, alfabetizar-se, deixar de ser analfabeto, adquirir a tecnologia do ler e do escrever, ao mesmo tempo, envolver-se nas práticas sociais de leitura e escrita. Tem consequências sobre o indivíduo e altera o seu estado ou condição. De um ponto de vista social, a introdução da escrita implicaria em novas formas de organização, de relação entre grupos e com conhecimento. Vale dizer, implicaria a construção de uma cultura escrita. Então, o nosso foco aqui, né, hoje, letramento eu vou desenvolver com vocês mais, mas eu só fui nesses conceitos porque eu entendi que para sair desse encontro de hoje, era necessário, respondendo as questões que a gente colocou no início, né, que a gente entrasse de uma forma mais superficial nesses conceitos. Então, assim, o que é muito importante na perspectiva do nosso curso que a gente entenda? O termo alfabetização designa o ensino e o aprendizado de uma tecnologia de representação. Que representação é essa? As letras e os números. O alfabeto, no caso do Brasil. O domínio dessa tecnologia envolve um conjunto de conhecimentos e procedimentos relacionados tanto ao funcionamento desse sistema de representação, quanto às capacidades motoras e cognitivas para manipular os instrumentos e equipamentos de escrita. Gente, eu vou pedir agora
para o Jefferson entrar com uma proposta de atividade para a gente aprofundar um pouquinho e para a gente se sentir no início da alfabetização. Aí eu retomo para falar sobre o texto que a gente está estudando hoje para dar os indicativos do nosso próximo encontro. Jefferson. Só para a gente sentir um pouco isso que a gente está falando, aí eu vou pedir para o Jefferson entrar agora, e aí depois eu retomo. Que hoje no mundo online a gente tem que ver, né? Será que a pessoa caiu? Ah, o Jefferson, eu acho que ele está assim. Você consegue me ouvir bem? Agora sim. Oi. Oi. E o slide está aparecendo? Não. Está dizendo aqui que eu preciso de permissão. Eu achei que é estranho. Que estranho. Acho que devido estar gravando, né? Não? Por isso que está pedindo. Não sei. Jefferson, tenta sair da sala e voltar novamente para ver se volta ao normal. Também qualquer coisa me manda os slides, Agora. Jefferson. Que aí eu passo, porque como a gente vai precisar de imagem agora no que você vai explicar, é tudo por imagem. Pode mandar para o WhatsApp que eu abro aqui. Ele vai entrar de novo, professora. Ele saiu, deve reconectar agora. Vamos ver. No mundo online, a gente tem dessas coisas atualmente, né? Que são os imprevistos mesmo. Quando a gente vai sempre pensando, né? Enquanto o Jefferson vai colocando. Então, eu vou até... Esse material que eu estou trabalhando nesse curso com vocês, gente, é um material do CEALI, que é o Centro de Leitura e Escrita da UFMG. Então, eles têm uma coleção muito bacana de formação de professores para alfabetização e letramento, e a gente está trabalhando essa coleção com vocês. E sempre no final da aula, já está no site esse material, tá? Qualquer dúvida, então vocês podem entrar no site e pegar, como também o Barbiton colocou o endereço aqui, tá, desse material, mas de qualquer forma está no site, e eu peço para a Tainara, ou eu mando no grupo dos externos, porque no da residência eu envio. E vocês vão perceber que no final da aula, eu sempre peço a leitura da próxima aula. Então, é importante que vocês entrem, baixem esse material, e é um material muito legal também que vocês podem ler quando vocês tiverem dúvida, e ele tem... gente, a frequência já está disponibilizada, tá? Desculpa, eu já ia avisar. Oi. Gente, será que o Jefferson não conseguiu retorno? Consta o contato. Estou tentando aqui falar com ele. Se ele não...
Então, qualquer coisa eu vou fazendo o seguinte aqui, eu vou começando até que eu vou mostrando os materiais que o nosso tempo tá sempre, né, infelizmente, muito curto. Eu vou pegar aqui e já vou mostrando para vocês, e aí eu até posso ir começando a atividade que o Jefferson vai fazer com vocês, para vocês entenderem um pouquinho o que é quando a criança começa a ser alfabetizada, né? Que muitas vezes a gente esquece esse processo. Que a gente vai passando tanto para a vida adulta, gente, o formulário já está aí disponibilizado, tá? Então, vocês já podem ir entrando e preenchendo. É importante que vocês sempre preencham, tá? A gente vai chegando a um ponto na vida adulta que, às vezes, a gente esquece mesmo. E professora, há muito tempo, alfabetizando, a gente fica muito ligada nessa questão, né, da técnica mesmo da alfabetização, e esquece como que a gente se sentia quando a gente estava nesse lugar. E se sentir nesse lugar também, para nós adultas, né, que já estamos na lida da alfabetização aí há um tempo, é importante. É importante que a gente se sinta nesse lugar que o aluno muitas vezes está, né, que muitas vezes se sente. Como que vocês se sentem quando vocês estão aprendendo uma língua nova? Alguém já tentou ler em grego? É sério? Eu baixei um e-book agora, professora. Oi? Porque eu baixei um e-book em que ensino a língua grega. Um livro que tem aí que diz que muitas pessoas já aprenderam o grego. Tá vendo, Patrícia? Ali, o Renato estuda espanhol. Espanhol, Renato, ele tá mais até dentro dessa questão nossa, né? Até da organização da língua, se trabalha com o alfabeto. Então, assim, quando eu estudei espanhol, e mesmo a gente que consegue ler, mas quando você pega uma língua que não... né? É mais compreensível o espanhol. Eu acho que até por conta no caso do espanhol é mais compreensível, mas o inglês, por exemplo, por conta de música, então é mais familiar para nós, algumas coisas. Mas eu fico pensando aí nas línguas mortas, né? Se você for tentar aprender uma língua morta, como é que você vai, o aramaico, né, por exemplo, como é que você vai aprender? Se você nunca nem ouviu alguém falar. Isso, latim. Gente, esse daqui é o material que eu estou trabalhando com vocês. Os 4 primeiros encontros, ele com esse livro aqui. É um livro que chama Alfabetização e Letramento, Caderno do Professor, da Magda Soares e do Antônio Batista. Tá? Do CEAL, o Barton já colocou aí para vocês verem. E aí, a atividade que a gente quer colocar para vocês um pouco, eu vou colocar aqui a parte, o Jefferson tinha feito os slides mais organizados daqui, só que como ele está tendo problema de conexão, a gente vai... Professor, só um minuto, ele conseguiu passar para mim, eu acho que ele não está conseguindo entrar. Só quer que eu bote o slide dele? Pode pôr. Mas eu tenho que encerrar aqui, peraí, para você conseguir. Parei a minha apresentação, vê se você consegue colocar o dele. Ah, tá dando certo, né?
Deixa eu dar... Patrícia, está conseguindo aí? Vocês não estão conseguindo visualizar, não? Ainda não. Está conseguindo agora? Os slides, não. Ai, gente, que negócio difícil essas atividades, não acredito. Deixa eu parar aqui e voltar de novo. Patrícia, tu tá compartilhando a tua tela. Sim, ok. Eu coloquei o slide, só que não Você tem que foi. colocar Não sei. Estão vendo agora? Não. Agora eu acho que vai. Tá carregando. Não, mas só aparece tua tela. Só aparece sua tela, Patrícia. Patrícia, tenta me mandar. Enquanto isso, eu vou fazendo daqui, tá bom? Porque senão não vai dar tempo. Tenta me mandar por zap mesmo. Então, eu estava dizendo, quando a gente começa em um processo novo de compreensão, né, de uma nova língua, por exemplo. Conseguiu me mandar por zap, Patrícia? Estou mandando. Como que a gente se sente? A Sara está colocando aqui que ela começou a gostar de inglês por causa de uma professora do fundamental. Então, a gente começa uma língua nova. Aí eu vou colocar aqui para vocês, enquanto a Patrícia... Aí ela conseguiu me enviar. Fica mais fácil. Enviei. Tá, estou tentando baixar aqui. Ah, foi. E aí, se o professor ele coloca na sua frente um bando de... um conjunto de aeroglifos, por exemplo, e pede para você construir uma sentença, e pede para você escrever uma frase, que muitas vezes, o que acontece no processo inicial de alfabetização? Está lá o alfabeto na nossa frente, né? Os nossos professores, nossas professoras, né? E eu vivi muito isso também, e para falar a verdade, em determinados momentos, quando a gente não tem ainda um conhecimento maior do processo de alfabetização, a gente não leva várias questões que são importantes em conta, né? E por isso que eu sempre... Patrícia, para a sua apresentação aí, por favor. Eu sempre coloco a questão assim, como que eu me sinto aprendendo uma coisa nova? Né? Como que eu me sinto quando eu vou aprender uma língua nova? É um novo processo de alfabetização. Então, esse exercício aqui vai ser bem rapidinho com você, só para sentir um pouco isso, né? Foi o Jefferson que preparou essa atividade, nós dois discutimos, mas como teve problema com ele, esse daqui, né? A gente já trabalhou. E aí, essa aqui. Eu vou chegar para vocês e vou falar assim, vou pegar, né, os que eu já conheço, só para mexer com eles. Patrícia, forme uma sentença com os sinais apresentados. O que você vai me responder? Ou qualquer um de vocês. Gente, eu quero que vocês formem uma frase. E aí? Não sei. Meu japonês está fraco esses dias. Ué, Ana Célia aí, decepcionou, Ana Célia. Tava confiando em Ana você. Célia, você não sabe, esses símbolos aqui são tão fáceis de aprender, como que você não sabe? Você nasceu sabendo isso aqui. Eu perdi umas aulas dessas. Faltou esse dia. Professora, mas se você mostrar... Se você mostrar para uma criança, ele vai contar uma história, ele vai dizer que aquilo ali é uma casa, aquilo ali é uma pessoa, aquilo ali é não sei para onde, ela está indo não sei para onde, né? Ele vai começar a levantar a hipótese dele, se você chegar com uma atividade dessa. E aí eu pedi para vocês formarem uma sentença aqui. Aí, mas eu não dei nenhum mecanismo. Aí, a não ser que você saiba utilizar a escrita ideográfica chinesa, você deve ter tido sérias dificuldades para redigir uma sentença, não tiveram? E aí, quando eu coloco para vocês
o significado de cada símbolo. Fica mais fácil, não fica? Sim, professora, fica facinho. Então, o primeiro, quando a gente está olhando aqui, né? O primeiro símbolo ideográfico é qual? Roubar. O segundo símbolo, grande. Terceiro, homem. Céu, cavalo, terra, mulher, olhar. A partir disso aqui, a gente começa a pensar, não, então eu posso formar alguma frase, e aí, mas o que é legal? No início da alfabetização com as crianças, vocês colocarem o alfabeto, mas vocês colocarem outras formas, outros símbolos de escrita, né? Porque as crianças começam a pensar, não, então, no Brasil se escreve aqui. É muito comum eu escutar das crianças, professora, mas se eu tivesse nascido na China, eu falaria chinês? Sabe aquela antiga, vocês são muito jovens, não vão lembrar, mas máxima do Maguila, que ele falava assim, nos Estados Unidos é tudo tão evoluído que até o mendigo fala inglês. Né? Que tempo que a gente desenvolve para entender que cada lugar tem uma escrita, que cada escrita tem um significado. Né? Então, aqui, quando eu apresento os símbolos e o que esses símbolos representam, fica mais fácil. Né? Para a criança, aí depois a gente vai fazendo esse exercício de pensar a criança aprendendo uma língua nova. Agora, vocês conseguiram formar uma sentença? O homem grande roubou um cavalo. Estou viajando, tá? Registre agora como você conseguiu formá-la. Que conhecimentos, que isso é fundamental, a gente chama isso em alfabetização, as meninas da residência pedagógica já viram, de capacidades, as capacidades desenvolvidas nas crianças para que elas possam conseguir se alfabetizar. Mais tarde eu entro nisso com vocês. Quais conhecimentos e procedimentos você teve de utilizar para articular essa forma de escrita? Primeira coisa, você olhou os símbolos, não sabia o significado. Aí depois você pegou e entendeu que nesse ideograma de Dong-Qiang, um símbolo não quer dizer uma letra, e sim uma palavra. Traz o quê? Um significado. Essa atividade é a base da metacognitiva, nos ajuda a compreender diferentes aspectos do aprendizado da linguagem escrita. Para isso, basta que procuremos explicar como você buscou fazer o procedimento. A gente precisava de mais tempo, tá, gente, para ir discutindo isso. Os procedimentos que você utilizou e os conhecimentos que lançou mão para escrever a sentença. Primeira coisa, quando a gente olhou, falou assim, não dou conta, não sei o que significa. No segundo momento, a professora te deu elementos novos, que era o significado de cada um. Aí você falou, então a partir disso aqui eu posso começar a pensar. Em síntese, basta que procuremos explicar as condições que permitam fazer a tarefa. No processo de alfabetização, a criança precisa de entender o que é caderno. Né? Eu trabalho muito isso com os meus alunos. O que é caderno? Né? O que são as linhas? Em cima, onde eu coloco a data, onde eu coloco o título, qual que é o papel do lápis, qual que é o papel da caneta, como que a gente escreve? A gente escreve da esquerda para a direita. Né? E aí a gente tem várias condições. Primeira condição, é importante saber que os sinais apresentados servem para representar algo. Segunda condição, saber que os sinais não representam diretamente as coisas ou a realidade. Muitas vezes eu falo mesa, mas mesa por mesa não tem sentido. A mesa só tem sentido quando eu uso essa mesa ou para estudar, ou para trabalhar, ou para comer. Terceira condição no processo de alfabetização é saber o que os sinais representam. Mas que aspecto ou propriedade da linguagem os sinais representam. É a quarta condição. Quinta condição, é preciso memorizar. Quando a gente começa, a gente primeiro precisa saber o que é o alfabeto. Qual que é o uso dele? Né? Existe sim, tem algumas, não tem que decorar não, a gente precisa de parar e memorizar o que é o alfabeto. A sexta condição, foi preciso desenvolver um conjunto de procedimentos e decisões relacionados à própria grafia e reconhecimento de um ideograma. Quando a gente está olhando aqui, né, isso aqui são o quê?
vários símbolos. Por exemplo, esse ideograma chinês que a gente estava com ele. No Brasil, a gente tem o alfabeto, na China tem o mandarim, mas existem vários lugares com ideogramas diferentes. No alfabeto, a gente começa a escrita da esquerda para a direita. O ideograma não. O ideograma se começa a escrita da esquerda para a direita. Né? E aí a gente vai pensando o que significam esses símbolos no processo de alfabetização. Né? O que é isso? A criança se sente assim, gente, no princípio do nosso processo de alfabetização, do alfabeto, das letras, dos números. Né? O que é isso? E aí, toda vez que a gente pega os livros das crianças, e aí a gente vai pegando aqui, né? Para a gente entendendo de que a gente está falando, né? É fundamental mostrar para as crianças, voltando aqui, né? Que isso daqui se caracteriza como o quê? Como um símbolo. Né? O alfabeto, por isso que o tempo todo a gente está trabalhando com o quê? Com o domínio de uma tecnologia. Aprender a entender o alfabeto é o domínio de uma tecnologia para as crianças. E nós, professores, temos que ter esse entendimento. Quando a gente vai trabalhando, então existem desenhos, né? E cada um bolo, o que significa? Tem a palavra B-O-L-O, mas você também tem um significado disso, né? Quando você vai pensando bolo, salada. Então, o que é imagem? O que é texto? Desse conjunto, né, todo que a gente... Então, acaba que no final aqui a gente... Descartar. Aqui agora, né, nesse final... Mas o que a gente quis mostrar para vocês um pouco quando eu não tenho informação suficiente, como que eu reajo ao processo de alfabetização? As crianças, muitas vezes, a gente apresenta o alfabeto, e aí eu vou voltar à questão que o Renato levantou para mim. Né? Eu apresentei o alfabeto. Que uso esse alfabeto tem? Que uso social tem um alfabeto pregado na frente da sala? É importante ter, desde que a criança tenha significado para aquilo. O tempo todo é de pensar qual uso, qual significado e que uso social eu vou utilizar disso tudo, né? Gente, o texto que a gente trabalhou com vocês hoje, para não ficar, né, dúvida, assim, é esse texto que eu estava falando da Magda Soares, tá? Que eu vou enviar para vocês. Já está no site, tá? Então, qualquer coisa, entra lá e pegue. Aí eu vou voltar com vocês agora na questão que eu estava levantando, já finalizando o nosso encontro. O que é fundamental que fique para o nosso entendimento, né? Existem algumas sistematizações que a gente precisa de garantir no início da alfabetização. Gente, hoje aqui é um dia que eu estou mais apresentando os conceitos e a gente vai se aprofundando nele no processo, tá? Então, o termo alfabetização designa o ensino e aprendizado de uma tecnologia de representação da linguagem humana. Mesmo que a criança ela não tenha muito entendimento, ela precisa que aquilo entender que o alfabeto, vogal, consoante, construção de palavras, unidades menores como sílabas, ela é o que? Uma representação, né? Eu sempre penso, eu posso escrever mesa, mas eu preciso de entender qual é a utilidade dessa mesa, o que eu posso fazer. Né? A escrita alfabética ortográfica, o domínio dessa tecnologia envolve um conjunto de conhecimentos, e são esses conhecimentos e procedimentos que a gente vai estudar ao longo desse curso, relacionados tanto ao funcionamento desse sistema de representação, quanto às capacidades motoras. É outra coisa que eu vou bater na tecla com vocês, a preparação, e isso acontece na educação infantil, motora e cognitiva das crianças para começarem o processo de alfabetização. A gente não pensa nisso para manipular os instrumentos e equipamentos de escrita. Né? Criança no primeiro ano costuma doer muito a mão.
no processo de escrita. Acho que as meninas aí que são professoras de primeiro ano sabem muito bem disso. E é por que isso? Porque não foi preparada motoramente os aspectos cognitivos e motores para que a criança iniciasse esse processo mais duro, né? E não foi trabalhado o movimento de pinça, muitas vezes, nas crianças. Gente, então hoje, né, a gente pegou esse primeiro momento, né, tentou entender um pouco essa questão da alfabetização, o que é letramento, como a gente pode começar a pensar, a entender o processo de avaliação das crianças, levando em consideração o conceito de letramento, não só de alfabetização, não só do domínio da tecnologia, entendendo também que se a gente não trabalhar o uso social, né, a leitura de mundo, que antecede a leitura da palavra, né, segundo Paulo Freire, a gente não vai dar conta de ter uma alfabetização, que é o domínio do código, é a tecnologia efetiva, tá? E aí, na próxima semana, a gente vai dar continuidade a esses estudos, e o indicativo para leitura é da página 27 a 48 para o nosso próximo encontro. Meninas e meninos, no sentido geral, né, hoje, era muita abertura mesmo do nosso curso, tá? Então, tem essa parte, né, sempre com a diretora, com o assessor de ensino, que é uma parte importante também, porque esse é um evento nosso, do CAFES, né, a apresentação dos professores, das professoras e da equipe de organização. Espero que vocês tenham gostado. Assim, eu sempre falo isso, nada é novidade para a gente que estuda. Entender esse lugar aqui como um campo de estudo, né? Não tem ninguém especialista em. Todas nós. Sim, Juliana, eu já coloco assim que terminar aqui, tá bom? Todas nós aqui, todos nós, a gente é estudante de alfabetização, por quê? Porque a gente é alfabetizador, pedagogo é alfabetizadora. Se a gente não parar e se debruçar sobre esse processo, que é muito difícil, não vai fazer muito sentido. Então, isso é tarefa de todos nós. Então, assim, eu sempre falo, eu não sou uma especialista eu sou uma estudiosa, tá? E quero dividir esse momento de estudo com vocês. Alguém quer pontuar alguma coisa para a gente ir fechando o nosso encontro? Obrigada, professora. Eu vou ter que sair, que eu vou dar uma aula agora no meu horário lá com a Graziela. Um beijo para todos. Obrigada, foi massa. Beijo. Ei, Ana Paula, estou vendo a Ana Paula Rodrigues aqui, que saudade. Gente, alguma de vocês querem pontuar alguma coisa? Jana? Patrícia? Não? Gente, então hoje a gente termina aqui. Deixei a leitura, então, já para o nosso momento assíncrono, tá? Espero vocês na nossa próxima reunião, na próxima quinta-feira, de 16 às 18 horas, com a gente seguindo com os nossos estudos. Beijo, tchau. Tchau, profa. Tchau, gente. Tchau, Sarinha. Tchau, minha gente. Boa noite para vocês. Tchau, até o próximo encontro. Até. Patrícia, fica um pouquinho só depois, rapidinho. Você pode? Estou aqui. Rapidinho mesmo. Estou aqui aguardando. Jéssica Oliveira, boa noite. Boa noite, Jéssica. Foi um prazer ter você com a gente.